O que você não pode fazer é parar antes de dar certo. Desistir não é uma opção. Não. Empresário, tá desconfortável? Tá pensando em se reinventar? Mudança é fazer totalmente diferente ou é testar alguma coisa pra ver se a gente melhora o que a gente tá fazendo? As oportunidades moram nas lacunas. Normalmente as pessoas não discutem o porquê deu certo. Será que chegou a hora de mudar? A gente vai falar sobre isso e muito mais hoje no Conversa de CEO. Você sabe por que o homem foi na Lua? Não. Porque ninguém convenceu ele que não dava. Eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. E eu sou a Roberta Antler, líder do marketing do EAG. E esse é o Conversa de CEO. A pergunta que não quer calar. Quando que é a hora de mudar? Pô, essa pergunta aí, ela é feita pra colocar a gente numa saia justa, né? Uhum. Porque se eu desse, eu seria leviano se eu desse uma resposta exata. Porque mudança, empresa, negócio, gente, tem muita variável, né? Então, se a gente só falar assim, olha, a receita do bolo é essa daqui, ó. Você faz isso, isso e isso, pronto, muda. É leviano falar isso, né? Saber a hora de mudar envolve muitas coisas. Envolve você ter um relacionamento profundo com os seus clientes internos e externos, né? O que a gente chama de cliente interno? Os colaboradores, as pessoas que estão ali junto com você, desenvolvendo a empresa. Os clientes externos, para quem você está prestando serviço, o que está acontecendo no mundo? O que as pessoas estão precisando? Quais são as novas necessidades? Porque no mundo que está girando rápido e as coisas estão mudando rápido, as necessidades estão mudando rápido mudando também. Junto, Então, qual que é a necessidade atual? O que está acontecendo de diferente? O que você está percebendo? Então, envolve uma sensibilidade também. Sabe aquele lance que falava, eu tenho um feeling? Uhum. Eu nunca gostei muito disso, Roberto. Tinha uns amigos que falavam assim, ó, né? não é sensitivo, mas não deixa de... Você não pode deixar... Mulher tem sexto sentido. Ai, que me perdoem quem não concorda com isso, mas tem. Não, mas tem, é verdade. Mas tem. E aí, sabe, eu tinha um amigo que fazia assim, ó, peraí. Pra quem tá vendo a imagem, eu lambi o dedo assim, levantei o dedo pra ver pra onde o vento tá e a gente vai. Uhum. Eu não concordo com isso. Mas não é uma ciência exata. A gente fala isso aqui o tempo todo, né? Marketing não é uma ciência exata, por mais que a gente tenha que olhar dados e tal. Mas olhar para os dados significa, eu tenho informação. Com essa informação que eu tenho aqui, com a análise que eu fiz, o que meu feeling diz para eu fazer? Olha como é um feeling diferente. É um feeling com embasamento. Com propósito, né? com base, né? Com... Como chama quando a gente vai construir a casa? Alicerce. Alicerce, exatamente. Você tem um alicerce do processo, e aí você fala, pensando nisso, eu acho que eu vou por aqui. Baseado nisso, esse sentindo não é sensitivo, ele é um sentido baseado em conhecimento. E eu quero indicar para as pessoas uma coisa que depois eu peço para a produção até colocar um modelo aqui, mas isso é o modelo mais fácil de achar na internet. É por isso que a gente faz análise SWOT o tempo todo. Cara, sei lá se não é uma das ferramentas mais antigas. Se a produção pudesse dar uma pesquisada e falar para nós, mas eu diria que tá beirando ser centenária, viu? Eu ia falar. Eu não sei, né? Nos anais da administração. Da administração, aí a análise SWOT na minha cabeça sempre existiu, né? Então, por isso a importância de fazer uma boa análise SWOT. Você entender qual é a hora de mudar, Roberto. A hora que a gente tá se sentindo fraco em alguma coisa, a gente muda pra ficar forte. Eu ia falar. Pra mudar. A hora que a gente tá sentindo o mercado mexer, a gente tem que mudar. Qual é a hora de não mudar? Quando você tá vendo que tá começando a ir pra um lado que é o lado que não te agrada, tá na hora de mudar alguma coisa. O que eu não sou a favor, Roberto, vou explicar isso. Eu tava conversando com o Marcelo ontem, eu tava explicando isso pra ele. O que a gente não pode fazer, o que eu vejo as empresas fazendo. Então, a gente tá fazendo bicicletas. Bicicleta não tá muito bom. A gente vai fazer motocicletas. Motocicletas não tá muito bom. Vamos produzir carros. Carros não tá muito bom. Vamos produzir caminhão. Isso não é mudar, isso é abandonar. Exatamente. Mudar na minha cabeça é o seguinte, é fazer até dar certo. Quais são as mudanças necessárias que a gente tem que fazer na nossa fábrica de bicicletas para ela funcionar? E a gente vai fazendo, vai evoluindo, vai mudando e vai acrescentando. E adaptando. Uma hora você vai conseguir chegar num resultado. O que você não pode fazer é parar antes de dar certo. Desistir não é uma opção. Quem me conhece sabe que essa frase eu falo o tempo todo. Desistir nunca. E mudar tem um feeling. Você tem que estar sempre ligado. Você, empresário, que tá aí tocando um negócio e tal, tem que estar sempre ligado. E
não vou ser leviano de falar qual que é a matriz de prioridade, mas eu sempre tô olhando pro cliente, pro mercado, o que o mercado tá pedindo. Porque às vezes a gente tá olhando pro cliente, dependendo do modelo de negócio que você faz, tá olhando pro cliente, o cliente tá querendo uma coisa. Só que o mercado tá pedindo outra. Você tem que mudar a ponto de influenciar o teu cliente a entender o mercado também, porque aí você leva o teu cliente pro mercado, assim você vira a ponta firme do teu cliente e você cria a tal da teoria da dependência. Então, tá na nossa mão fazer a mudança que muda os outros, tá na nossa mão observar o mercado, tá na nossa mão entender que a cultura da nossa empresa, quanto mais a gente fortalece ela, mais ela dá sustentação pra gente olhar para as coisas que a gente não conseguia e passa a conseguir. Estamos adquirindo habilidade, é hora de mudança. E isso que eu ia falar, porque normalmente as pessoas juntam a mudança, elas levam a mudança como uma coisa assim, desconforto igual a mudança. Então, estou desconfortável, preciso mudar. Nem sempre. Às vezes, a mudança é porque a evolução pede mudança também, né? Ô, Roberto, sabe que eu tenho aprendido, caramba, mas tem uma coisa que eu amo, é aprender as coisas. E eu tenho tido a oportunidade de me relacionar com um monte de gente bacana. E eu tenho olhado para alguns conceitos de forma diferente, né? Eu já pensava nisso. Minha mãe falava, filho, a gente tem que guardar o dinheiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E eu sempre pensava assim, guardar dinheiro aí não vive a vida, e depois vai fazer o quê com o dinheiro guardado? Eu tinha um pensamento meio conturbado disso. Escassez. E aí, esses dias a gente tava conversando no podcast, e aí o convidado falou assim, o pensamento certo não é gastar menos do que o que ganha para guardar. Ganhar mais do que o que gasta para fazer o dinheiro render mais. A gente tá falando a mesma coisa, mas num contexto totalmente diferente. Por que eu tô falando isso? Vai fechar. Para quem tá ouvindo e falar, meu, o que esse maluco tá misturando? Onde é que ele tá indo? Onde é que ele tá indo? Vou trazer pro que eu penso sobre isso. Eu não acho que estar desconfortável é mudança e você tem que sair da sua zona de conforto. A mentalidade é um pouco diferente. Vamos ampliar a nossa zona de conforto. Então, se a tua zona de conforto ela é X, para você chegar no outro lugar, você vai ter que passar por um desconforto. E você tem que pôr na sua cabeça que esse passar pelo desconforto é momentâneo e tal, porque o que você tá fazendo? Ampliando a sua zona de conforto. O pensamento vai fazer você ter mais garra para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, qual que é o meu objetivo sempre? Ampliar a minha zona de conforto. Quando eu amplio o meu conhecimento, minha habilidade, o jeito com o que eu me relaciono com as coisas, na real, eu não tô fora da minha zona de conforto, tô ampliando ela. Tu tá se acostumando a se sentir confortável com outras situações. Quando você começa a mexer num sisteminha diferente, você é designer, Roberto. Quantas modificações, quantos sistemas diferentes você já usou? Nossa, muitos. Sei lá, eu não sei os nomes todos, mas eu sei que a marca que produz é o Adobe, mas como que chama um? E fala um. Dentro Illustrator? do Adobe tem o Illustrator, o InDesign, o Photoshop. Tá, me fala que você usava primeiro de todos. Eu sou do CorelDRAW. Você é do CorelDRAW, beleza. Pra você é super confortável usar CorelDRAW. Mas só que a gente trabalha aqui e você sabe mexer no Illustrator. Você já fez até a apresentação no Illustrator pra mim. Não, tive que aprender a mexer no Illustrator. Você fica fora da tua zona de conforto ou a tua zona de conforto é ampla o suficiente pra você mexer nos dois? Tanto faz. O que tiver disponível eu uso. Você tem uma preferência, mas você produziria nas duas coisas. Esse é o meu conceito de ampliar a zona de conforto. Que hora você decidiu mudar? Eu não sei que hora você decidiu mudar, mas a mudança foi necessária. O que é a mudança? A mudança do hábito de conhecer uma coisa nova, de fazer de um jeito diferente. Mas a mudança foi necessária pela necessidade, né? Então... Pois é. Então a gente... Mas você perdeu o emprego primeiro antes de fazer isso? Não. O que acontece? Além do desconforto, eu já incluí algumas palavras aqui. Enquanto o Rogério vai falando, eu vou anotando aqui algumas coisas, né? Então, mudança tá muito relacionada a desconforto, a evolução e a adaptação. A gente pode falar de necessidade, concordo, necessidade traz as principais mudanças. Mas a gente pode antecipar a necessidade. Sabendo que, se isso que está acontecendo agora piorar, pode dar o resultado X, vou começar a mudar agora para não experimentar esse resultado ruim no futuro. Então, quando a gente consegue olhar para as coisas, Roberto, por isso que eu falo, eu não sou um burocrata. Definitivamente eu não sou um burocrata, mas eu uso as ferramentas ao meu favor. Cara, quando a gente olha pra SWOT, você pode estar antecipando um futuro e estar preparado para ele. Exato. Se ele não acontecer, que ótimo. Mas se ele acontecer, ele vai gerar um impacto menor em você. Tu tá pronto pra ele, né? Exatamente. E na verdade, nisso tu já tá ampliando a tua zona de conforto, entre aspas.
né? Porque tu tá se sentindo confortável até na adversidade, porque tu já preveu essa adversidade, né? É igual ter um gerador. Exatamente. A gente não vai pro evento, o cara falou lá no hotel, mas aqui nunca acabou a energia elétrica. Não, mas a gente vai pôr o gerador. Exatamente. A gente já fez uns 5 eventos, o gerador não ligou. Esse último ligou. Já pensou se a gente confiasse, a gente ia ficar 10 minutos sem energia elétrica num evento cheio de gente? Esperando, exatamente. Não pode acontecer. Né? É isso. Rô, tu falou uma coisa que eu não quero perder esse gancho, tá? Tu falou que mesmo que não aconteça. Então, pensando no empresário que tá nos ouvindo, às vezes a empresa tá indo bem, né? Mas a gente sabe que fazer sempre a mesma coisa, esperar resultados diferentes, é beira a insanidade. É insano. Então, mas para esse cara que ele tá relativamente bem, aí tem o ditado que diz ali, né? Time que tá ganhando não se mexe. Será que não mexe mesmo? Então, vamos aprofundar um pouco pra gente falar disso direito, né, Ron? Porque a gente tá falando de mudança, e mudança é mexer. Né? Então, é mexer, mas a gente precisa desmistificar o que é mudança. Uhum. Mudança é fazer totalmente diferente ou é testar alguma coisa pra ver se a gente melhora o que a gente tá fazendo? Qualquer coisinha é mudança. É mudança. Exatamente. É aí que tá. Quando eu falar de mudança, eu quero falar time que tá ganhando não se mexe, porque aí tem um cara que tá jogando no time, tá fazendo 3 gols, você tira o cara e tal. Então, tudo tem contexto, Roberto. Se o cara é um goleador, se ele já fez 3 gols no jogo, aí você não tira ele porque ele vai fazer o 5º, 6º. Depende do que o técnico pensou. O time que tá ganhando não se mexe? Se mexe. Porque se esse cara é um goleador, a gente tá no meio do campeonato, ele já fez 3 gols, que tal a gente poupar esse cara de sofrer uma lesão? Você mudaria ou não mudaria? Com certeza. Olha o pensamento. Exatamente. Porque normalmente a gente acha que sabe o que a pessoa tá pensando. Eu vou ter um outro jogo mais com peso maior. A gente vai ter outro jogo que a gente vai ter que fazer gol. Aí a gente põe esse cara que tá marcando 3 agora, não mexe, deixa aí. Aí ele faz 5 gols agora e no final dá uma torção no joelho e vai ter que ficar 5 jogos. Aí os próximos 5 jogos você não tem um goleador importante. Não se muda o time? Então, não sei. Depende. Existem diversas variáveis dentro do contexto. Então, vamos lá, pro empresário que tá ouvindo a gente, pro meio empresarial. A gente tá bem, tá tudo certo, não sei o quê. Eu já tive em situações que tava tudo bem, tudo certo. Bem é o confortável, digamos mas assim, muito né? confortável ao ponto de falar, empresa tá faturando bem, todos os meses tá sobrando uma grana, você olha para uma conta que a gente chama de aplicação financeira, em empresa hoje eu entendo isso de uma forma diferente, passei pelas fases, e aí você fala, caramba, empresa faturando bem, dinheiro aplicado, tudo certo, aí, diferente de relaxar, é se largar. Aí você fala, tá tudo certo, não encosta em nada, porque do jeito mexe, que não tá... Não. Aí, de repente, vem um grande cliente e fala, precisamos fazer um bid e tudo vai mudar. Aí você pede um cliente que representa 50% do teu faturamento e tudo aquilo que parecia estar maravilhoso tá ruim. Eu senti um quê de vivi isso já na tua fala. Sente esse cheirinho aí de quem se lascou. Se lascou, pode falar, né? Pode, lascou, pode. E aí a gente perdeu. Foi exatamente o que aconteceu com a gente, Roberta. Tudo bem, tudo funcionando, os processinhos redondos, reuniões lindas, maravilhosas. Nunca deixamos de ter as práticas de gestão e tal, mas tava bom, né? Sabe aquilo? Sabe quando você recebe uma ligação, ó, o comandante mais velho que tá me ouvindo já deve ter recebido uma ligação de alguém ligando. E aí, como é que tá as coisas? Pô, se melhorar, estraga. Nunca mais eu falei essa frase agora só pra contar, viu? Que Deus me perdoe. O universo, eu não tô querendo dizer nada. Eu não tô querendo dizer nada. Eu só repeti uma frase pra vocês verem. Hoje, se melhorar, melhora. E aí, o que aconteceu, Roberta? Diferente de não estar buscando algo diferente e tal, a gente vinha inovando, fazendo as coisas, os resultados estavam bons, e a gente estava ali se conformando em juntar mais dinheiro e tal. Você fala, pô, mas é difícil juntar mais dinheiro, fazer as coisas e tal. Mas era um grau, isso a gente já sabia fazer. Tá bom, e aí soprou um vento que a gente não pensava que poderia soprar. E aí vem um bid, e a gente perdeu. E a gente perdeu um cliente que representava lá 50... Não vou falar besteira, se a Vivi tivesse aqui, ela ia saber o número exato. Mas a gente perdeu mais de 50% do faturamento de uma semana para outra. E aí, o que você faz numa situação dessa, né? Tal de usa as reservas, demite um monte de gente, famílias, gente boa que foi formada, porque
numa proporção dessa aí, você só pensa, vou ter que salvar a empresa e tentar salvar o maior número de pessoas e tal. Mudança. Aí, como é que foi essa mudança? Foi na perda, na dor. Então, você fez obrigado a fazer. E aí, o que isso traz como lição? A gente, graças a uma estrutura forte, a colaboradores que estavam ali, cara, que literalmente ralaram o joelho no chão junto com a gente para manter tudo funcionando. Porque perder 50% de faturamento, eu não desejo isso nem pro meu inimigo. É muito doloroso. Vai estrutura, vai tudo. E aí, o que a gente aprende com isso? Desestabiliza totalmente a empresa. Né? A chance de quebrar é de 90%. Exatamente. Para falar bem a verdade, assim, ó, é mais para quebrar do que para ficar vivo. Então, nós fizemos todas as movimentações que a arte da gestão ensina e corremos atrás. E aí, assim, nesse momento, você entra naquele modo de sobrevivência, faz o que tem que ser feito, porque você não tem outra chance. E aí nós aplicamos um monte de mudança, implementamos mais ainda a tecnologia e corremos atrás de novos clientes. E aí você começa a passar, vem em cadeia, né? Porque aquele dinheiro que você tinha, que era uma aplicação que você se orgulhava, passou a vir para socorrer a operação. Quando ele socorre a operação, você compromete dinheiro para investir em coisas novas. E aí é um ciclo. Até você se recuperar disso leva muito tempo. Enfim, demos a volta por cima, reconquistamos esse mesmo cliente, trouxemos novos clientes, mas a cabeça hoje é tecnologia, é gente. Mas para reconquistar esse cliente, vocês tiveram que se adaptar, né? Tivemos que nos adaptar. E aí mudar implicou em olhar para a coisa de uma forma diferente. Então hoje nós temos um escritório de despachante que o que menos faz é documento de carro. Olha que interessante. Você fala, né, de despachante, eu lembro você, mas despachante não faz documento de carro? Então, até faz, mas o que a gente menos faz é documento de carro. A gente faz gestão para um monte de coisa, né, que envolve documentação. O que a gente aprendeu? Nós temos uma habilidade, a gente sabe gerenciar documentos, a gente sabe interpretar documentos, a gente sabe como que organiza documentos. Cara, como a gente pode usar isso a nosso favor? E como a gente pode transformar isso num serviço para o nosso cliente? Que gere mais valor. Exatamente. E aí as pessoas entendem isso como gera mais valor. Do que um simples despachante. As empresas veem mais geração de valor na tecnologia que eu entrego para gerir documentos do que fazer documentos em si. Exatamente. Então, a gente começou a se dedicar cada vez mais a isso. A gente aprendeu isso. E hoje a gente faz serviço de gestão de documentos por uma série de coisas que você nem imagina. Até terceirização de pagamento a gente faz. Que legal, né? Isso é adaptação. A gente volta lá pro início do episódio de hoje, né? Que a gente falou da mudança do desconforto, da evolução, da adaptação. E aí, comandante, olha só. Mudar é importante, mas a gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Quer aprender ferramentas como as que a gente comentou aqui nesse podcast hoje e outras para dar a base que você precisa para virar o jogo da sua empresa ainda em 2024? Então se inscreve aqui no link do Programa EAG que um membro do meu time vai entrar em contato com você e você vai entender como o EAG vai poder ajudar você aí na sua empresa. São mais de 7 mil empresários que já passaram pelo Programa EAG em mais de 300 segmentos diferentes. Vem conferir aqui com a gente o que a gente pode fazer por você também. E aí, Rô, te ouvindo, me veio muito essa sensação às vezes a gente, no caso o empresário, está limitando o crescimento da própria empresa porque tá com essa falsa sensação de não se mexe. Tudo bem, não mexe. Né? O tá tudo bem, a gente tem que ter gratidão pelo tá tudo bem. O tá tudo bem é muito legal. Beleza, tá tudo bem. Como a gente melhora? Né? O processo de... Aí tem Kaizen, os japoneses são animais nessa questão, né? Mas o processo de melhoria contínua tem que estar ali. Tá bom, tá tudo bem. O que eu faço? Como eu poderia fazer melhor? Dentro do que eu faço, que habilidade que tem? E como eu poderia usar essa habilidade para fazer outras coisas? Tu acha que isso tem que ser, esse pensamento tem que ser diário? Porque me parece um pouco cansativo, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, Roberto. Tudo que eu tô falando aqui, o que eu quero pedir para quem tá ouvindo a gente, mesmo para você, a gente tem que pensar que na vida tudo que tem equilíbrio é melhor. Então a gente precisa buscar qual é o equilíbrio. Não pode ser nada, porque se você não pensar em nada, você tá inerte. Você tá naquela área de conforto que é pequenininha assim. Você precisa ampliar a sua área de conforto. Só que dependendo de como você faz isso, se você ficar pensando em ampliação o tempo todo, na verdade, você perde a dedicação. Antes da gente começar aqui, eu li o livro Essencialismo e a Dai tá lendo agora, a gente tava aqui discutindo, né? O que é o essencialismo? É você, em tese, não é tão simples assim, mas você escolher o que é essencial fazer e o que você abre mão.
Porque quando você tem certeza do que é essencial e do que não é, e você foca nas coisas que são essenciais, você tende a executar melhor aquilo que você se dedica. Pensa que você poderia avançar 1 milímetro em 100 coisas e que você podia avançar 100 metros numa coisa só. O que te daria mais vantagem? Avançar 100 metros em uma Você fazer coisa copo, só. garfo, faca, uma de cada. Ou você fazer 1000 copos. Você ia ser reconhecido como o melhor fabricante de copo. Eu ia falar. Fazedor de copo, né? De copo. E o que é melhor? Então, voltando no cerne dessa questão, na discussão central é equilíbrio. Não pode pensar nada, não pode só pensar. Então, o que vai ser essencial? Qual é a habilidade essencial? Dentro do que você faz, como você pode fazer isso melhor? Ser mais eficiente na tua produção. Entregar mais com menos. O dobro com a metade, não é que eu falo? O dobro com a metade. Como que a gente pode ter esse pensamento? E aí você vai ampliando a tua zona de conforto. Conversar com gente que tá fazendo o que você faz, que tá olhando para isso de forma diferente. Eu imagino que para quem tá nos ouvindo agora, assim como eu, estou com a cabeça fervendo, né? Então a gente começa a pensar em várias mudanças que a gente pode e deve fazer na nossa vida. Coisas que a gente sabe que tem que mexer e que a gente deixa quietinho, né? Não vou mexer nisso agora. E eu acho interessante isso que o Rô falou do... Então, se organiza mentalmente primeiro, respira, toma uma água. Eu sempre falo isso. Descansa um pouquinho, mas não deixa isso... Descanso é treino. Exatamente, descanso é treino. Mas não deixa isso se prolongar mais. Se organize para fazer não pode ser mais do que o necessário e nem menos do que o necessário também. Quer ver uma coisa muito básica? Eu acho que você não deu atenção para isso, mas se eu te contar agora, você vai ver como foi importante. Vamos explicar o que é no-show? Explica para quem tá ouvindo a gente o que é no-show. O no-show para nós aqui? Para nós, É uma desistência, no caso, né? É quando a pessoa não comparece no evento, independente do motivo. Então, a gente prepara o evento, né? A gente fez as vendas e tal, então a gente tem um evento. A gente faz as confirmações. A gente faz as confirmações e tal. Então, aí o cliente, por algum motivo, chega no dia do evento, não vem pro evento. Porque uma parte do programa EAG é participar de um evento presencial. Ele tem que vir no evento presencial, onde vai ter conteúdo e uma série de coisas. Desses 12 meses de programa, são 3 dias de imersão mesmo. Presencial. E aí, o que acontece? O no-show, para nós, é uma métrica. Né? O que é o no-show? É o não compareceu. Então, se a gente monta um evento para 120 pessoas, se a gente tiver 10% de no-show, significa que 12 pessoas não vieram. Se você olhar para 120 e pensar que 12 não vieram, não é muita coisa. E aí, eu volto a falar do avião, né, Luan? Já pensou se 10% dos aviões que subissem caíssem? Olha como a proporção 10% é muita coisa. A gente precisa dar valor, né? Então, 10%. O que a gente fez? Fez um trabalho. A gente faz a confirmação, foi mudando o jeito que confirma. A gente decidiu ligar mesmo para as pessoas através do nosso departamento de CS. Fomos mudando, né? Por quê? Porque a gente tem que entender que o no-show é importante. Porque se o cara não vem, aí ele pode não ter o resultado que a gente quer. A gente tem um compromisso, é um valor inegociável nosso, compromisso com o resultado do cliente. O cliente precisa dar resultado. Só faz sentido o EAG se tiver gente falando que fez e que funcionou. Para funcionar, as pessoas têm que fazer as etapas. Então, ele fazer as etapas é responsabilidade nossa. Vamos conectando? Exatamente. E aí, ele estar presente. A gente acompanha o cliente em todas as etapas justamente por causa disso. Exatamente. E aí, o cliente tem que estar presente no dia. E a gente fez um processo. E aí, aplicou, mudou. Qual foi a taxa de no-show do último evento que a gente fez? A gente não teve, né? A gente teve o inverso. Teve hiper show, né? Hiper show, eu não sabia o inverso de no show. É o hiper show. Teve mais comparecimentos do que o que a gente esperava. A gente também se prepara para isso, né? Mas, enfim, a gente tinha lá 120 confirmações. Teve 2 ou 3, que seria menos do que 2% de taxa de no-show. Uma taxa muito boa, medida através do que a gente olha no mercado. E por outro lado, algumas pessoas que tinham dito que não vinham, se arrependeram de dizer que não viriam e vieram. Então, a gente teve 100% de comparecimento, mesmo que teve uma troca ali das confirmações. Exatamente. Então, a gente tem um evento. Quais são as vantagens disso? A gente não faz um evento maior do que o necessário e gastar mais do que o necessário. Exatamente. A gente não fica devendo uma entrega para as pessoas.
o mais importante de tudo para mim. As pessoas participam, têm resultados, falam bem do EAG e levam a positividade para suas empresas e têm os resultados tem que elas levam. A experiência completa. Exatamente. Mas ela tem resultado, Roberta. Ela leva isso para os colaboradores, ela gera emprego e ela aplica as coisas que aprende e faz a empresa crescer. E a gente está movimentando aí, mesmo que seja um grão de areia no deserto, a gente está movimentando, a gente está fazendo a nossa parte. Então, pequenas ações. A gente só tá cuidando do no-show. No-show, só exatamente. não, né? A gente cuida de outras Estamos coisas. olhando pra Mas a gente isso, deu né? atenção e foco nisso, e entendemos e melhoramos. Agora, imagina, se a gente pega isso e daqui a pouco é 10%, daqui a pouco é 20%, vai chegar um dia do ano que a gente vai ter que fazer um evento, quer dizer, um evento é super caro de se fazer, você vai ter que fazer um evento só para atender todo mundo que não participou. Todo mundo que não participou, exatamente. Custou muito mais barato para nós, ou quase nada, a gente controlar essa taxa aí e trazer as pessoas. Enfim, pequenas coisas que geram Gostei desse exemplo resultados. que tu deu aí do programa EAG, porque agora mesmo eu ia te perguntar o que o comandante, né, o empresário que está nos ouvindo pode fazer para aprender a lidar com mudanças, né, a entender até o momento da empresa dele e além do programa EAG que funciona, né? Aí eu ia falar isso, quer aprender a lidar com mudança, tem que fazer o programa EAG. EAG tem que fazer, comandante. Porque tem ferramentas, né, Roberto? Exatamente, eu ia te pedir para falar um pouco das ferramentas. Olha só, eu falei da SWOT, né? Eu gosto muito de 5W2H, que é para planejar as ações que você tem na empresa. Então, fazer um plano de ação. Pô, eu amo 5W2H, tem que usar as ferramentas. Mas por que eu vou voltar a insistir na SWOT? A SWOT vai abrir os teus olhos para coisas que talvez você não esteja enxergando. Vai fazer SWOT, envolve o time. O time geralmente sabe coisas que a gente não sabe. Por isso eu me envolvo muito no time. A SWOT ajuda a prever as coisas. Ajuda você a enxergar. Porque o SWOT faz análise interna e externa. Então você olha para o mercado e olha para dentro da sua empresa. Você entende suas fraquezas e suas forças. E compara os dois, né? Você entende as oportunidades e as ameaças. Então comparar isso. Olhar para isso é uma ferramenta. Aí tem a parte comportamental. Cara, faz terapia. Coach. Apesar do nome tá banalizado e tal, eu discordo, né? Tem profissional bom e ruim em todas as áreas. Coaching é uma excelente ferramenta. É o personal trainer. É o personal trainer. Fazer um processo de coach quando você tem alguma coisa que tá te travando. Não se entregue, né? Relaxar não é a mesma coisa que se largar. Não se larga. A gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode evoluir, melhorar. Né? E aí eu vou indicar aqui, leia bastante. A leitura abre os olhos, traz profundidade de conhecimento, traz ideias, né? Ouça bons podcasts, né? Eu gravo podcast aqui com o intuito de levar o conteúdo, de levar uma provocação pra mente. Eu adoro provocar a mente das pessoas pra gente pensar de um jeito diferente, né? Como chama? Desafia o que tá acontecendo. Instiga. Você precisa desafiar os fatos. Porque se você só aceitar os fatos... Tem coisa que a gente tem que aceitar, né? Tudo com equilíbrio. Tudo que eu tô falando aqui, a gente tem que ter equilíbrio. Mas a gente precisa desafiar. Tá, por que a gente faz isso assim? Por que é assim e não é assado? Por que deu certo? Você já me viu perguntando isso, mas por que deu certo? A gente fez a reunião ontem, por que deu certo? Por que a gente atingiu? O que aconteceu? Quanto mais a gente estiver ciente das coisas, mais a gente vai poder olhar para as coisas de forma a entender como a gente poderia fazer melhor. O Rô fala muito isso aqui, né? É importante saber por que errou, mas é muito importante saber por que a gente acertou. Né? Normalmente as pessoas não discutem o porquê deu certo. É verdade. Aí comemora. Pô, sou super fã, meu. Subo até no armário aí, se precisar, e pulo e grito, comemoro junto. Mas eu quero entender por que deu certo. Exatamente. E se a gente entender por que deu certo, as chances a gente tem oportunidade ali e a gente pode melhorar. E se a gente entender por que deu errado, a gente também tem oportunidades. As oportunidades moram nas lacunas. Porque o dar certo, a gente fez alguma coisa que deu certo. E provavelmente, mesmo que tenha dado certo, sobrou alguma lacuna. Se a gente encontrar essa lacuna, a gente faz dar mais certo ainda. E talvez tu consiga replicar para outros processos dentro da tua empresa, enfim, dentro da tua vida, né? Rô, nosso tempo tá acabando, mas a gente tem mais um. Tem uma pergunta que eu quero te fazer. Deixa eu só devagar no negócio. Tá, vai devagar. Você sabe por que o homem foi na Lua? Não. Porque ninguém convenceu ele que não dava. Ok, ó. Verdade, né? Nossa, agora eu tive um déjà vu. Ninguém foi capaz de convencer o cara que não dava, e ele foi. Exatamente. E conseguiu. Rô, eu quero saber uma coisa que tu falou antes, que eu achei muito interessante, da questão do time. Dividir com o time. Né?
Eu quero saber, tudo começa na cabeça do dono, mas o time também pode plantar uma semente na mente, né? Como é que tu faz esse processo? Porque as coisas vêm muito de ti, mas eu sei que elas não começaram em ti. Não. Né? Nunca começa em mim, sempre no time. Às vezes eu tenho uma ideia assim... Normalmente eu gosto de dividir. Pra mim não faz sentido não ter time. Eu não faria coisas isoladas. Eu não seria consultor. Uhum. Eu amo consultores. O trabalho do consultor é essencial. Já contratei vários. Uhum. Mas eu não seria um consultor. Eu não gosto de trabalhar isolado. Do teu time. Eles acabaram virando parte do meu time. Porque quando você divide, você tem uma chance de melhorar. E às vezes você não é o melhor... Às vezes não. A maioria das vezes você não vai ser o melhor executor da tua própria ideia. Uhum. E aí quando você tem o time, você pode criticar e tal. Tem vantagem e desvantagem, né? Às vezes o time vai mostrar pra você e aí depende de como você age, o teu time pode trazer problemas pras tuas soluções, ao invés de trazer soluções pros teus problemas. Sim, problematizar a tua ideia, no caso. Mas aí depende de como você constrói a tua cultura. Uhum. Então, tem que construir uma cultura forte baseado no que você gosta. E não me traga problemas, me traga soluções. Me traga soluções. Mas quando a gente divide, por exemplo, o que a gente tava falando antes de começar? Roberto, quero fazer um slide, porque eu tô assim e tal. Pô, você é design, né? A gente tem a Carol aqui também. Mas, talvez, você na minha cabeça... Eu tenho uma sensibilidade de entender... Não é sensibilidade, isso é mentira. É porque eu converso muito, eu entendo qual que é a força que cada um do time tem. Eu te uso muito, por exemplo, para você traduzir o que eu tô querendo. Eu já falei isso aqui, né? Eu queria ter uma impressora 3D para eu pensar em impressora desenhar. Tá aí a minha impressora 3D, é a Roberta. Meu, quando eu tô falando, você consegue fazer aqueles seus rabiscos lá e tal, e a gente consegue colocar isso em perspectiva real que a gente pode tocar, tipo, fazer um desenho que representa o que eu tô querendo, criar uma apresentação daquilo que eu quero falar, ensinar e tal. Eu sou um cara prático, eu não sou um cara professoral e tal. Você traduz. Então, usar as pessoas que têm essa força no seu time. Entendeu? Como time, até para levar a tua ideia para frente, às vezes precisa de um intermediário. Porque esse intermediário pode traduzir melhor aquilo que você quer falar e levar para o outro. E trazer você trabalhar... Tirar do mundo do âmbito das ideias. E trazer para o mundo real. E até para refutar, né? Refutar ideias também é importante. Saber pro que dizer não também é importante. Às vezes você vem e tal e acha que é muito legal, na hora que você vai colocando em perspectiva, você vê que não é tudo aquilo. E a gente tem que ser essencialista. Essencialista dá foco pro que é essencial. E aí você tira aquilo de lado e foca naquilo que realmente vai produzir o resultado. Às vezes eu tô querendo gravar, eu ainda tenho dificuldade na frente das câmeras, né? E às vezes eu tenho uma ideia na hora que eu penso, falo, nossa, esse vídeo vai ficar muito louco, tal, eu faço, mando pra dar, ela faz assim... Ai, Rô, esse a gente vai ter que gravar outro. Ficou tão legal. Eu achei que tinha ficado muito legal e não ficou. E tem uns que eu falo assim, pô, Day, eu gravei porque você mandou, mas não acho que ficou legal. Pô, é isso aqui ficou legal, isso é natural, é assim que você é, nós vamos levar isso pras pessoas e as pessoas vão te entender. Então, se eu não tivesse a Day pra dividir isso, eu só ia colocar o que não funciona. Você concorda comigo? Porque nem toda vez que eu achei legal ia ser menor. Caso, né? Então, isso é time. É uma troca, né? E em geral eu vejo as pessoas na dúvida, mas se eu dividir com o time, a ideia e tal, pô, a ideia não vale nada. O que vale é a execução da ideia, pôr a ideia de pé e fazer funcionar. É o time saber pra onde tá indo, pra gente ir juntos pro mesmo lugar. Se você não falar pra onde você tá indo, como time vai te ajudar a chegar lá. A gente volta no chá, né? Conhecimento e habilidade sem atitude não funciona. De nada. E também, ó, o conhecimento compartilhado, ele tem muito mais força. Então, se você compartilha um pedaço do seu, e o outro compartilha o do dele, e o outro do dele, quando você for formular essa ideia, você vai ter uma ideia muito mais forte, né? Que seria do engenheiro sem o pedreiro? Exatamente. Aí o engenheiro tem a ideia muito louca, faz o desenho. Não, mas eu não vou falar pra ninguém. E tá, como que você vai fazer? Você vai construir sozinho? Não sabe construir. Não faz sentido. Nós precisamos de habilidades complementares, né? E o que seria, sei lá, de outras questões aí que são tão importantes que a gente tem que dividir conhecimento para fazer funcionar e não funcionaria. Como que você vai entrar num táxi, não falar para onde você vai, não vai dividir? Naquele momento o táxi faz parte do seu time. Exatamente. Ele tá te Ele levando, tá realizando o teu sonho, o teu objetivo, né? De sair do ponto A e ir até o ponto B. A tua necessidade. A gente tem que pensar das formas mais simples. Dividir com o time, para mim,
essencial. É essencial. E a gente tem que buscar as melhores ferramentas. Ou você tem que aprender a melhorar a sua comunicação, entender como você se comunica, entender como você traduz as suas ideias para dividir com o time te ajudar a construir. Ou você vai usar um intermediário, alguém que complementa as suas habilidades e ele vai ajudar você a traduzir para o time. Você tem que ter uma liderança que faz isso junto com você, porque essas divisões existem, né? Quem é bom com tática, quem é bom com estratégia, quem é bom operacionalizando. Você tem que ter. Empresário tem a obrigação de formular isso. Senão, o que será das mentes criativas sem quem ajude a gente a construir? Uhum. Então, não tem como fazer isso sem time. E depois de tudo isso, a gente entende que mudança é bom. Mudar é legal, mudar é preciso. Assim como navegar, mudar é preciso, não é mesmo? Mudanças importantes, né? Eu sempre fui o cara do bastidor. Uhum. Cara, tô arriscando aqui, ó. Tô sentado aqui, gravando, tô aprendendo, tô estudando, entendendo o que as pessoas fazem, aproveitando os convidados do podcast para entender. Montei a minha primeira palestra, né? Tive um podcast com a Tati. A Tati explicou a estrutura de como ter uma palestra de sucesso. E por incrível que pareça, o maior sucesso da palestra não é o conteúdo, é o palestrante. É o palestrante. E o jeito que a gente vai entregar e vai levar o conteúdo é que vai fazer toda a diferença, né? Assim como o cara que faz stand-up, na verdade, o sucesso tá no cara, não tá na piada em si, mas a forma com que ele leva isso e tal. Como ele conta, né? Então, o time é tudo. Ai, gente, com essa mensagem linda do Rogério, que o time é tudo, a gente encerra esse Conversa de CEO. Ah, que pena. Que pena, né? Tu tava curtindo, né, Rogério? Mas não, depois a gente continua. Nós recebemos elogios, Roberta. Teve o evento, queria agradecer a todos vocês que ouvem a gente. Poxa, as pessoas estavam no evento falando, pô, que legal que você tá fazendo, tô ouvindo Conversa de CEO. Cara, que delícia, né? É legal, né? Mas é muito gostoso a gente ter essa troca, porque é muito real, é a tua rotina, é a tua vida, né? E com certeza as tuas experiências conseguem ajudar e inspirar outras pessoas. Que bom, e eu fiquei muito feliz de saber isso. Quero mandar um beijo especial para vocês que vieram reconhecer e me disseram, as pessoas estão dizendo, poxa, você tá melhorando, tá evoluindo. Eu tô me esforçando mesmo por vocês, por mim mesmo. Tá mudando, no final, por né, mim. Rogério? Tô mudando, tá mudando, tô fazendo com vontade para fazer bem feito. Não é só por vocês, mas é por mim. Eu tenho que me desafiar, eu tenho que mudar, tenho que fazer diferente, tenho que fazer acontecer. E se no processo tu conseguir ajudar algumas pessoas... Que seja. Que bom, né? Se for uma, já foi uma vitória pra mim. Pelo menos eu fiz uma. E aí eu vou aprender a fazer outras e vai funcionar. Então, e eu tenho um time, né? Eu tenho um time, eu só tô aqui por causa do time. O time de tanto me provocar, eu vim aqui. Exato, te cutuca o dia inteiro, né? Gente, então eu vou aproveitar para pedir para quem gosta do Rogério, gosta do Conversa de CEO, que compartilhe esse episódio, né? Compartilhe os outros, volte aqui na nossa playlist, a gente tem vários episódios já. Avalie a gente o podcast no Spotify, segue a gente no Instagram também, a gente tem novidades todos os dias nas nossas redes sociais. Compartilhe esse episódio com seus amigos, alguém que acha que precise de mudança, às vezes é importante a gente também dar uma cutucada num amigo, né? Falar, cara... É um incentivo, né, Rogério? É isso aí. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Valeu. Até a próxima. Valeu.